Olá, o estudo de hoje, estudo 113, ele começa com o mandamento 95, terminando o assunto das promessas. O mandamento 95 é aquele que mencionamos ontem, sobre a revogação de promessas. Depois ele começa uma nova mitzvah, um novo assunto, ainda relacionado com promessas, mas é um tema novo nas promessas. É as leis do Nazir. O que é o Nazir? Nazir é alguém que faz um juramento e que ele vai ser um Nazir. E de que é um Nazir? Esses são os detalhes que nós vamos tratar nos próximos dias. Mas Nazir, de uma forma geral, é uma pessoa que ele resolve que ele vai levar uma vida ascética, ele vai se desligar um pouco de prazeres e questões mundanas, ele vai ficar uma vida mais assim, voltado para o lado espiritual. Agora, no lado voltado para o espiritual não se encontramos muitos mandamentos, mas a gente encontra bastante que são promessas que ele está se restringindo de certas coisas. Então, nos detalhes do Nazir, eu vou falar todos eles hoje, depois a gente vai elaborar cada um a cada dia. O Nazir era uma pessoa que ele não tomava vinho, ele não podia se impurificar com a impureza de mortos, nenhuma forma de contato que traga impureza de mortos ele podia, e depois ele também não podia cortar o cabelo. Tivemos na história alguns personagens muito famosos que foram Nezirim. O mais famoso deles é Shimshon, Sansão, aquele da história de Sansão e Dalila. Shimshon, ele era um Nazir. A questão de Shimshon era um pouco diferente do Nazir comum, porque ele foi imposto essa situação nele, ele já nasceu Nazir, era uma promessa que um anjo veio para os pais dele e falou: olha, vocês vão ter um filho e ele tem que ser um Nazir, Mibeten, do ventre ele já deve ser Nazir. Então o caso dele era um pouquinho mais leniente. Mas, de uma forma geral, o Nazir, ele tem essas 3 proibições, que é cortar o cabelo. Ele tem essas 3 situações: ele não pode cortar o cabelo, ele não pode se impurificar, ele não pode tomar vinho. É interessante porque uma pessoa ali tomava uma decisão dessas, ou de uma certa forma, se ele via que ele estava meio que assim, vacilante, que ele podia talvez acabar caindo, ou que o vinho estava levando ele, a bebedeira estava levando ele para perder o rumo, ou perder a seriedade, então ele tomava uma decisão dessas: eu vou ser um Nazir. Daí a proibição do vinho, ela tem a força de uma proibição da Torá, ele não pode tomar o vinho. E agora ele também, isso aqui ajuda ele para focar e voltar o rumo, e voltar e colocar-se em rumo. Isso aqui é um dos motivos porque alguém fazia uma promessa de Nazir. A palavra Nazir, no hebraico moderno, hoje em dia é usada para descrever um monge. Um monge, ou aquelas pessoas de outras religiões, que eles se desligam, que eles não levam uma vida mundana, eles não casam e tudo mais, vivem em monastérios e coisas do gênero. Então eles são chamados de Nezirim. No hebraico moderno são monges Nezirim, ou no caso das freiras Nezirá, que ela resolve uma vida que ela está se desligando. Nazir é da palavra hebraico lehazir, que ele está se desligando, desconectando, se separando do vinho. Aqui é o caso, a principal questão é o vinho. Então esse que é o Nazir também da Torá, que a Torá ela fala que você não pode ser a pessoa que ela faz uma promessa de ser um Nazir, ele está na verdade assumindo sobre ele uma conduta aqui de restrição. Ele está se restringindo de coisas que pela Torá são permitidas, só que agora ele está se restringindo. Então vamos começar com os mandamentos do Nazir. Temos 2 mitzvot, o mandamento 92 e a proibição 209, que é basicamente a mesma coisa. O Nazir ele deve deixar o cabelo crescer, essa é a primeira mitzvah. Ele não pode cortar o cabelo, ele não pode raspar a cabeça, essa é a proibição 209. A mitzvah positiva é deixar o cabelo crescer, e a proibição 209 é de não raspar a cabeça. O mínimo de deixar o cabelo crescer são 30 dias, então o período mínimo de Nazir é 30 dias. A pessoa, quando ele fazia essa promessa de ser um Nazir, não era um compromisso para a vida toda. Ele escolhia por quanto tempo ele vai ser Nazir. Ele podia escolher para ser Nazir pelo resto da vida também, mas então ele podia escolher por quanto tempo ele vai ser Nazir, mas o mínimo é 30 dias, porque 30 dias é o período que a gente fala que ele deixou o cabelo crescer. Menos de 30 dias não quer dizer que ele está deixando o cabelo crescer. Então esse negócio, esse mandamento de deixar o cabelo crescer, ele define o período mínimo para uma Nezirut. Então essa que é o estudo de hoje. Temos 3 mitzvot. Primeiro, 95, que ainda fala da revogação das promessas. Depois temos o mandamento positivo 92, que é a mitzvah que o Nazir deve, uma pessoa que ele faz um juramento que ele vai ser um Nazir, então ele tem uma mitzvah, naquele momento começa uma mitzvah que ele tem que deixar o cabelo crescer. Ele tem uma proibição 209 é a proibição de cortar o cabelo, de raspar o cabelo com algum instrumento.